Deus te ama e habita em você. Quer seu bem, sua vida renovar. Ele cuida, te protege, faz crescer. Não importa seu passado, Ele é rico em perdoar. Seu prazer é te amar. Um Deus do impossível, que em tudo é amor. Deu sua vida pra salvar eu e você. Incomparável a bondade do Senhor, sua misericórdia nos fazer nascer. Meu nome é Yara, eu frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Morro São Bento. Eu tenho 60 anos, sou técnica de enfermagem e eu nasci em São Paulo, na capital, né, numa cidade chamada Penha, aliás, um bairro chamado Penha, e eu vim para a Baixada com 7 anos de idade. E como que foi a sua infância quando você chegou aqui na Baixada Santista? A infância foi, meu pai, a minha avó, ela foi adventista e abandonou a igreja um tempo, e aí a minha mãe também desviou, acabou casando com meu pai que era ateu, então eu nunca fui para igreja nenhuma, aliás eu tinha horror de crente, de Bíblia, tudo, e eu ficava procurando outras religiões, né? Então eu estudei budismo, espiritismo, eu ia por essa linha aí longe de Bíblia, né? Para mim todo pastor era ladrão e então eu não queria saber, achava que crente era burro e dava dinheiro para pastor. Então eu fugia desse lado aí. E eu sou a 4ª geração de adventista e não sabia. E aí eu fiz um bocado de besteira, porque não sabia orar, não conhecia a palavra. E aí até que um dia eu, com muitos problemas, eu li a Bíblia durante 3 meses, né? E Deus me deu o suficiente, né, para eu fazer minha opção de batizar. Minha mãe voltou para a igreja um tempo antes e ela ficou orando pela gente. E o resultado hoje é que eu estou aqui. Sim, mas antes de você ter o desejo de ler a Bíblia, você já tinha frequentado alguma igreja? Não, a gente era católico, mas assim, aquele católico de IBGE, como diz o Rodrigo Silva, né? Era só, a gente só ia para casamento, para batizado, e então eu não frequentava nada, nem sabia. E eu até tinha uma Bíblia aberta em casa, mas daquelas abertas no Salmo 91, né? Mais tipo um amuleto do que outra coisa, mas eu sentia Deus assim, trabalhando comigo. Eu tinha a fé do meu jeito, mas eu tinha. Até o dia que ele precisou permitir, né, que desse tudo errado na minha vida, para que eu olhasse para a Bíblia de uma maneira diferente. Aí eu comecei a ler e graças a Deus eu consegui chegar no lugar certo. Amém. E antes de, que nem você está falando de que deu várias coisas erradas na sua vida, você pode contar pra gente algum momento, alguma situação assim que deu errado? Então, eu fiz eu era uma pessoa que eu não conseguia terminar nada que eu começava. Eu comecei na parte de instrução, né? Eu fiz química, fiz edificações, depois eu fiz cabelo, unha. Eu acho que eu comecei umas 20 coisas e eu não conseguia terminar absolutamente nada, né? Eu ia até um estágio, depois eu parava e não concluía nada do que eu fazia. E aí depois eu casei e o casamento foi terrível, né? Eu não Quantos anos?
Foi uns 18 anos. Com 18 anos você já se casou. E aí eu tive a minha primeira filha, mas o pai dela era muito irresponsável. Depois eu sofri, assim, violência psicológica com ele me chamava de feia, de incompetente. Então foi um desastre, eu fiquei, assim, foi um atraso de vida mesmo. Eu saí do casamento com vários problemas e voltei para casa sem emprego, então estava muito para baixo. E aí, quando eu voltei, que eu, então, li a Bíblia e resolvi ir para a igreja, aí os caminhos se abriram. Eu estava, inclusive, no espiritismo, de terreiro, e isso não estava me ajudando em nada, só que eu não percebia isso, Teve até um episódio que eles falaram para esse meu ex-marido que eu tinha outro, quase que ele me mata, inventaram isso daí. E eu fui lá, falei, porque eu quero que ela fale na minha cara isso, ela não me atendeu. Aí ele falou, bom, eu fiquei desconfiada dela porque você quis ir até lá conversar e ela não te atendeu. Acho que foi o que salvou minha vida. E a senhora falou que frequentava terreiro, né? Terreiro. E como que a senhora chegou a conhecer o terreiro? Então, do lado da minha... Eu fui em tudo quanto é lugar, Seishonoye, budismo. E no budismo, um dia a mulher falou assim, tem uma roda de estudo aí, e eu gostava de estudar, eu fui lá, E aí quando ela falou que Jesus falhou, que ele, por ele ter morrido, ele falhou, eu não entendia nada, mas aquilo foi a mesma coisa que me dá um pontapé, e eu fui lá na rua e nunca mais voltei. E o terreiro era do lado da minha casa. Então eu comecei a frequentar, mas era uma coisa assim que eles não tinham progresso sobre mim, acho que pelas orações da minha avó também, eu olhava aquilo como um bumba meu boi, como uma coisa assim cultural, eu não conseguia ver como religião, e acho que por isso também que eu não ajudei, eles em nada ali, mas chegou a me prejudicar muito. Então eu não conseguia terminar nada que eu começava, um casamento arruinado, metida numa religião como essa. Aí quando minha mãe voltou para a igreja, ela começou a orar e os caminhos começaram a se abrir, Daí eu fui para a igreja uma vez, eu fui numa escola sabatina, que eu dirijo hoje, e eu olhei para aquilo, todo mundo falando ao mesmo tempo, parecia que eu estava na China, e eu cheguei ao cúmulo de ir às vezes na igreja e às vezes no centro, eu misturei as coisas. Até o dia que o chefão lá falou, olha, você vai ter que decidir. Ou você fica lá, ele ainda falou assim, as duas coisas são boas, porque se ele metesse o pau na igreja, ele sabia que ele ia me assustar. Aí então ele usou a tática elogiou as duas coisas, mas falou que eu tinha que decidir. E aí, graças a Deus, eu decidi pela igreja e foi a melhor coisa que eu fiz. Sim, a senhora falou que conheceu a igreja através da sua mãe, né? Então ela já era adventista? Era. Por isso que eu falei que eu sou a 4ª geração de adventista e não sabia que ela foi... Quando ela viu a nossa vida toda torta, aí ela falou, eu conheço e tô deixando vocês se perderem. E aí eu fui para a igreja com ela também, sem entender nada, misturando as coisas, até que o inimigo me apertou na parede, assim, tentando me fazer decidir, E eu decidi, graças a Deus, pelo lado certo, e aí eu fui entendendo, E hoje eu tenho subsídio para permanecer e ajudar outras pessoas. Sim. E como que foi assim, essa mudança, de sair do terreiro para a igreja? Foi fácil, assim, uma mudança de vida, do estilo de vida? Não, fácil não, porque eu senti que aquilo que me travava, porque o ex, ele falava que ele também mexia com isso, então ele falou que pôs a minha vida numa roda de pólvora para eu rodar e cair nele, rodar, cair nele. Então, eu não conseguia começar nada, terminar nada. E quando eu cruzei a porta da igreja, lá na Praia Grande, na Central, eu percebi que essas coisas ficaram para trás. Então, tenho dificuldade, como todo crente, mas a minha vida foi para frente, Então, foi quando eu conheci Eleutério, aí ele passou a me ajudar, a gente casou, e aquela feitiçaria toda saiu. Mas eu enfrentei muita coisa assim, tive que mudar de roupa, de maneira de falar, procurar acertar a minha vida.
E um dia, com muita dificuldade, né, a gente teve problemas com a família dele e tudo, aí eu falei para Deus, né, numa oração assim, falei, Senhor, por que que, né, eu não consigo me acertar e eu não levo nada para frente? E dormi. Aí no outro dia, quando eu coloquei o pé no chão para levantar, uma voz falou assim, você não acertou a sua vida porque você nunca terminou o que você começou. E aí eu entendi que foi Deus que me falou isso, né? E aí eu fui lembrar que eu comecei tantos cursos, tantas coisas e largava tudo pela metade. E quando eu comecei a enfermagem, no final do ano eu fiz um concurso para esse hospital que eu trabalho hoje, há 26 anos. E isso foi em setembro, eu me formei em dezembro. E eu ia desistir do curso de enfermagem também. Aí eu lembrei do que Deus me falou, aí eu fui até o final. E com essa profissão eu consegui ajudar meu marido, as coisas que eu consigo ajudar na igreja, né? Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer a Deus, porque se eu tivesse continuado aonde eu estava, não ia ter essa voz maravilhosa para me iluminar, eu ia continuar, né, com essa coisa demoníaca de começar e não terminar nada, e aí a minha vida ia ser um fracasso. Eu perguntei isso, né, se foi fácil, assim, se teve alguma dificuldade nessa transição, né, de uma vida, assim, né, para outra, porque a gente sabe a dificuldade que é, né, até a gente chegar ali no momento do batismo, né, que eu creio que é o momento mais importante ali da vida do cristão, né, a entrega ali a Jesus, né, a gente passa por muitas dificuldades, né, muitas provações, né, mas... Eu perdi um emprego por causa do sábado, eu tive que mudar todas as minhas roupas, porque eram roupas mundanas. Eu tive que aprender a comer, porque o conselho que a Igreja Adventista dá de saúde, às vezes ele é um pouco mais combatido, porque demora para as pessoas sentirem algum efeito. Mas eu tinha gastrite, eu tinha problemas sérios com o intestino. Então, se eu de imediato não resolvesse a minha questão alimentar, hoje eu estaria com câncer certamente. Então foi muito difícil essa coisa de mudar a maneira de falar, os lugares que eu ia, as roupas que eu vestia, a vaidade, né, que eu tinha muita coisa pendurada. No meu tempo não se tatuava, mas a gente usava muito brinco, muitas pintura, né, e eu deixei tudo isso por conselho, né, da igreja. Mas não foi nada fácil, nem comida, nem aprender a falar, né? Eu falava muita gíria, fumava, bebia. Então a minha vida mudou muito e está mudando até hoje, mas o começo foi bem difícil. E como que foi ali o dia do seu batismo? Você consegue descrever pra gente? Então, quando eu entendi as verdades todas, eu tive pressa, né, de batizar, e a gente marcou, e eu entrei para as águas em abril de 89, né, e assim, foi maravilhoso, sabe assim, quando você tem certeza de que você está começando uma nova vida, que você pegou o rumo certo, né, porque assim, o cristianismo não isenta a gente de problemas, mas agora eu estava numa avenida de oração, de segurança, né? Eu não precisava mais ir na moda do mundo, nas coisas que os filósofos falavam, ou pela minha própria cabeça. Agora eu tinha a direção que era Jesus Cristo, né? Então, foi um dia muito especial, muito feliz. Foi quantos anos que a senhora se batizou? 25. 25 anos. Estava bem nova ainda, né? Graças a Deus, né? Economizei um monte de besteira. Sim, é verdade, né? Hoje em dia, como que é a sua vida com Cristo? Então, o cristão cresce a cada dia, né? Então, eu estou naquela escalada de santificação. Primeiro, eu tive aquele contato maravilhoso com a palavra, com o espírito de profecia, né? Depois, eu quis aprimorar esse contato com Deus através, assim, de experiências sobrenaturais, né? Para eu ter certeza de que Deus estava comigo, né? Mas hoje eu aprendi que a gente não precisa disso, né? Que tem gente que fica a vida inteira doida para ver um anjo, eu também gostaria,
Mas isso não quer dizer que Deus não está nos aceitando por causa disso, né? Então eu me apego muito, né, nesse episódio, né, que eu era tão difícil de acertar a minha vida, que Deus teve que falar, termina o que você começa, né? E eu me apeguei aí a essa palavra, que o Deus do universo teve que dar um tempo no que ele estava fazendo para falar comigo no idioma que eu entendia, né, bem claro, porque o pecado emburrece as pessoas, né? E então Deus fez essa maravilha na minha vida, né? O que deu direção para tudo, né? Então hoje eu tenho como lema, eu nem começo se não for para terminar. E isso foi marcante, né? Foi muito bom. Sim, a senhora falou que hoje em dia trabalha com a escola sabatina, né? Serve a igreja através da escola sabatina. Como que estar servindo a esse ministério? Esse ministério é pesado, porque a gente tem que ajudar os irmãos, né, a estar sempre em contato com a Bíblia, e a lição da escola sabatina ajuda muito nisso, né? Então eu me preocupo desde o departamento infantil até todas as faixas etárias a terem a lição, porque a lição joga para a Bíblia, né? E a nossa igreja, o único atrativo que ela tem é estudar a palavra, né? Então eu me preocupo, me dói muito quando eu vejo que o irmão não tem lição, ou se tem lição não está estudando. E assim, a segurança da gente estar sempre firme é o estudo, é a oração, é o dizimar, o ter iniciativas de pregação do evangelho. E a minha preocupação é passar isso para as pessoas através da escola sabatina, né? E acolher, que nem hoje, né? Apareceu lá o nosso visitante, eu me sentei do lado dele, eu gostaria que todos nós, né, tivéssemos essa preocupação, porque é um departamento da igreja muito importante, muito difícil, e eu tenho pedido muito a Deus, né, sabedoria para servir corretamente. Sim. Mas é apaixonante. Amém. E hoje em dia, qual é o seu maior desejo? Meu maior desejo é fazer aquilo que Deus acha que Ele pode me preparar para eu fazer, né? Que nem hoje na escola sabatina, o Cláudio disse que ele quer ser uma pessoa que esteja passando pela angústia, pelos tempos finais, né? E aí a gente comentou muito sobre isso, né? Que vai ser, assim, a Bíblia chega a dizer que homens vão desmaiar de terror pelas coisas que hão de vir. Então são coisas muito pesadas que vão acontecer. Então eu não tenho coragem de pedir para passar por esse tempo. Agora, se Deus achar que Ele pode me aproveitar, então eu aceito, né? Então, o meu maior desejo é fazer a vontade de Deus. Mas pedir eu não vou. Sim. Então a gente vai fazer agora como se fosse um ping-pong. Eu vou falar uma palavra, a senhora vai falar o que representa essa palavra para você. Amor. Amor é Deus. Deus. Vida. Vida é fazer a vontade de Deus. Família. Família é a maneira como a gente mostra que ama a Deus. A família de sangue, a família da igreja, né? Quando a gente consegue amar as pessoas, a gente está mostrando que entendeu o que é servir a Deus. Salvação. Salvação é a solução para todos os problemas. Jesus. Jesus é a nossa razão de viver. E purificação. Purificação é quando a gente aceita e tem que deixar para trás tudo aquilo que estava impedindo, né, a gente de chegar mais perto de Deus. Amém. Então, através do testemunho de vidas que foram transformadas, né, através do Espírito Santo, vidas que foram purificadas através do Espírito Santo, a gente, através desse canal, vai estar tendo esses testemunhos, né, que vão inspirar vidas, né, para que pessoas sejam alcançadas, né, e sejam motivadas, né, por esses testemunhos maravilhosos que a gente vai ter aqui nesse canal. Eu agradeço a irmã Yara hoje de poder estar testemunhando aqui para a gente sobre a vida dela. Que Deus abençoe a sua vida e continue te usando como um instrumento de salvação para alcançar mais pessoas.
E muito obrigado pelo seu testemunho. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Amém. Deus te ama e habita em você. Quer seu bem, sua vida renovar. Ele cuida, te protege, faz crescer. Não importa seu passado, Ele é rico em perdoar. Seu prazer é te amar. Um Deus do impossível, que em tudo é amor. Deu sua vida pra salvar eu e você. Incomparável a bondade do Senhor, sua misericórdia nos fazer nascer.